iniciando mais um episódio do nosso podcast, um braço da revista Nova Versão. Nessa mesa que nós gostamos tanto de contar histórias, hoje nós vamos falar sobre transformação, empreendedorismo, a força da mulher na área comercial. E eu estou aqui hoje com uma presença ilustre, uma parceira desde o início da Nova Versão. E é um prazer estar com você, Sabrina. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, a essa mesa, e que você conte da maneira mais incrível a sua história, que é maravilhosa. Seja bem-vinda. É um prazer imenso. Adoro a Nova Versão, você, todos que fazem parte desse projeto. É uma honra para mim estar hoje aqui nessa mesa, que eu vejo tantas pessoas importantes estarem sentadas, e bater esse papo com você vai ser um prazer. Sim. Obrigada, viu, Rô? E chegou a sua hora. É, isso aí. Tão esperada. Sá, como eu falo, assim, eu bato muito nessa tecla porque é uma realidade. Todo dia a gente vai se reinventando, né? Todos os dias a gente vai mudando, vai tendo novos pensamentos, vivências da nossa vida vão acontecendo e fazendo a gente crescer e evoluir. Uhum. E eu já falei isso para você e hoje eu vou reforçar aqui. Desde quando eu te conheci, eu vejo essa evolução de uma forma grandiosa na sua vida e na sua carreira também, né? Então, para a gente começar e para que as pessoas também possam saber um pouco mais, conta para nós como que foi essa sua trajetória, passando por Compacto, hoje com a sua empresa Condomisa, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Sabemos que você tem formação como arquiteta, Isso. então eu quero que você fale para nós um pouquinho dessas fases e essas versões da Sabrina até chegar atualmente. Vamos lá, então. Bom, como você mesmo disse, eu sou arquiteta de formação. Eu trabalhei com arquitetura durante muitos anos, me realizei como arquiteta, fiz grandes projetos, sempre na área comercial, industrial, muito poucas residências. E o que me atraía muito nessa questão da arquitetura era a possibilidade de você realizar o sonho, de você poder estar transformando os ambientes, enfim, de você estar levando ali para aquele cliente uma solução que realmente fizesse sentido na vida dele, que desse qualidade de vida. E aí eu começo a entender o meu propósito também como empresária, né? Então, eu trabalhei muitos anos na arquitetura, fui muito realizada. Chegou num momento na minha vida que eu achei que eu já tinha cumprido o que eu tinha que fazer como arquiteta e que eu precisava evoluir, eu precisava me redescobrir, né? Então, eu fiz uma transição de carreira com 36 anos, quando eu entendi que eu já não tinha mais um brilho no olhar quando eu sentava na minha cadeira, na minha mesa, eu já não tinha aquela vontade mais. E eu falei, tá na hora de eu mudar, tá na hora de eu me mexer, tá na hora de eu procurar algo que faça mais sentido para minha vida. E aí eu falei, não, eu vou olhar para esse universo que estava acontecendo ao meu redor, né? Nós tínhamos uma construtora na época, e eu desenvolvia os projetos dos centros empresariais, meu pai construía os projetos. E a minha irmã estava junto, né, nessa parceria já com meu pai, cuidando desses centros empresariais. Então, foi uma coisa tão natural, Rô, de acomodação mesmo, né? Eu sou perita judicial também, eu faço avaliação, fiz há muitos anos avaliação para a Caixa Econômica Federal, então eu comecei a entender que o mercado imobiliário também era algo que me interessava. Tá. E já num avançar aí dessa transição da própria construtora com a minha irmã, um dia eu sentei com ela e falei, Má, eu preciso, tô querendo mudar. E aí ela falou, olha, vem com a gente, a Compacto já existia, ela já tá tomando forma, a Compacto Condomínios já existia, porque o grupo começa da administradora, né? Sim. Então ela falou, vem com a gente. Eu fui com ela, aprendi muito ali com ela, sentado, observando como que eram os clientes, como que chegava, porque eu estava vindo de uma prestação de serviço, mas muito diferente. Totalmente diferente, Totalmente né? diferente, desse atendimento ao público, Sim. dessa coisa de você ter esse contato direto, de atendimento, e de um universo muito novo. Fui estudar, e me enfiei, assim, dentro desse universo do mercado, entendi como é que as pessoas faziam administração de condomínios naquela época, como é que estava, isso há 15 anos atrás. Então, Rô, eu comecei a entender que a gente tinha ali uma grande possibilidade. Quando eu
entendi que era isso mesmo, aí nós fizemos a separação mesmo da Imóveis com a Condomínios, né? Então, a minha irmã Mariana continuou com a Compacto Imóveis, que hoje é uma empresa que eu admiro tanto. A minha irmã é uma Referência. empreendedora, uma referência para Exato. mim, como mulher, como pessoa. E acho legal isso, você sempre me falou isso, né? Toda vez que você se referiu à sua irmã, você sempre trouxe, né, esse brilho ao Sim, falar dela e essa sim, admiração. sim. Isso é muito É legal. uma admiração imensa. Ela me inspira todo dia, ela me ajudou muito, ela ajudou, ela construiu a Compacto Condomínios no começo, é dela que nasce essa forma de se fazer, e eu fui, quando nós entendemos que eram dois negócios completamente diferentes, e nós somos muito diferentes, eu falo que a Sim. gente se completa muito. Então, aí cada um seguiu o seu momento Tá. e o seu negócio, né? Tá. Então, hoje a Compacto Condomínios, ela tem totalmente a minha essência, né? Como modelo de negócio, como atendimento, e a Imóveis muito essência dela dela. também. E Isso. essências totalmente diferentes Isso. na forma de ser, mas que sempre traz essa energia no empreendedorismo, né? Exato, exato. Ô Sá, e desde então, assim, o que eu acho interessante, quando a gente fala sobre uma profissão como a arquitetura, onde você lida ali com o cliente, mas é de uma forma totalmente diferente de quando você de fato está administrando uma empresa. Sim. Né? E você sempre buscou muito esse conhecimento, principalmente nessa alta performance em melhorar como empreendedora, Sim. na gestão, na administração, Sim. né? Eu acho que os negócios, eles são muito a identidade da diretoria, do dono, né? Eu acredito muito nisso. E por mais que a gente tenha colaboradores importantíssimos hoje, que hoje sem eles a gente não consegue fazer nada, e eu acredito muito nisso também, o propósito meu tem que estar muito impresso, né, na minha gestão. E se eu não consigo trazer isso para o meu negócio, fica muito difícil essa identidade, né? Do que eu apresento e do que eu sou. Então, isso tem que estar muito casado. Sim, eu investir em mim, né? Investir na minha formação, investir em treinamentos, investir na busca de me entender como mulher, como pessoa, como ser humano, qual é o meu propósito, o que eu quero levar para os meus clientes, como que eu quero que eles entendam o meu negócio. Eu preciso primeiro estar entendendo a Sabrina, né? Então, foi essa busca que eu fiz lá, né, no início, de primeiro entender como que seria, que momento que eu estava, e isso é muito mutável, né? A gente precisa estar sempre revisitando, né, esse ser. Então, eu sou incansável na busca de sempre estar renovando os cursos, de sempre estar me atualizando, né? Buscando novas metodologias de atuação, né? Mas sempre ligado à minha pessoa, ao meu ser, né? E em que momento, a gente vai falar sobre a Compacto Condomínios, que momento tem essa mudança, essa virada de chave de Compacto Condomínios e Condomisa? Ai, como tudo, naturalmente, né? A minha inquietude, eu acho que uma característica do empreendedor é a inquietude. E eu me considero uma empreendedora porque eu sou muito inquieta. Sim. Eu sempre estou vendo oportunidade, eu estou sempre vendo como melhorar. A inovação, para mim, é algo que eu acho que a gente tem que estar sempre 5 anos à frente do mercado em termos de como fazer, não só de tecnologia. E essa minha inquietude, ela levou a gente formatar um modelo de negócio. Então, hoje, existem várias administradoras de condomínio que fazem a prestação de conta, a emissão de boletos, ou a parte de departamento pessoal. Isso era o modelo antigo, é o modelo que o básico. Todo mundo fazia, e eu faço também. Só que chegou um momento, Rô, que eu entendi, principalmente nessa pegada da pandemia, onde as pessoas voltaram para dentro dos condomínios, onde as pessoas começaram a olhar mais para o lugar que elas viviam, entender mais aquele edifício como um organismo vivo até, que precisa de manutenção, que precisa de cuidados. Quando a gente entendeu esse momento, né, das pessoas, do que a gente estava vivendo, eu entendi que estava na hora da gente
colocar algo mais no nosso modelo, que é essa proximidade mais ao condômino, que é esse atendimento exclusivo ao síndico, que é essa preocupação com a manutenção. E aí vem muito da minha profissão também, né? Do que eu aprendi, do que eu fiz a vida toda como arquiteta, como construtora, cuidar mesmo. E aí vem também a questão da avaliação imobiliária, que eu trouxe muito para o meu negócio, que é a questão da valorização dos condomínios, né? Então, esse modelo, toda essa junção do que eu já tinha vivido, das minhas experiências profissionais, do ouvir atentamente as demandas que todos os síndicos que sentavam na minha mesa para me pedir uma proposta reclamavam sobre falta de transparência, sobre dificuldade de acesso a documentos, sobre burocracia. Então, tudo isso eu fui amadurecendo, e a evolução da Compacto Condomínios é a Condomisa. Né? Então, a Compacto Condomínios passa por uma transformação há uns 3 anos atrás de marca para desprender um pouco da Imóveis, só ficamos com o mesmo nome, e essa evolução é a expansão do negócio da Compacto Condomínios como empresa, como modelo e regionalmente. Né? Porque nós formatamos o modelo de negócio para franchise. Então, hoje, a Condomisa Franchise é uma empresa em expansão. Nós estamos já com a unidade de Olímpia, né? Com algumas cidades aqui da região, a nossa intenção é crescimento em espiral, aqui ao nosso redor, justamente para o modelo ser testado, para a gente poder estar aqui próximo ao franqueado, né? Que você sabe da minha preocupação com a qualidade de entrega. Exato, né? Exato. E então a Condomisa é esse resultado. Maravilha. E como toda inovação também traz algumas mudanças, algo a mais, né? E hoje com a Condomisa vocês oferecem alguns serviços a mais, né? Fala para nós um pouquinho de quais são esses serviços e como você percebeu que acrescentando isso, né, e essa mudança fez ainda mais sentido para o condômino principalmente. Todos os serviços que a Condomisa oferece, se tornando aí uma central de soluções para condomínio, né? Primeiro que não tem nada que seja obrigado, então a gente oferece, não é uma coisa que quando o síndico tem a Condomisa como administradora do condomínio, não necessariamente ela precisa ter o setor, por exemplo, do síndico profissional, e também não precisa ter, nesse caso, a Condolimp e a Condomídia, que são os 2 negócios que nós estamos trazendo junto com esse lançamento da Condomisa, né? A Condolimp, ela é a evolução também da nossa GN Limpeza e Conservação, que já era uma empresa do grupo, né? Já era uma empresa que atuava na limpeza e conservação das áreas comuns de condomínio. E a GN nasce justamente da necessidade da gente ter especialização. Eu acho, Rô, que para a gente ter um sucesso, né? Para a gente ter sucesso, nós precisamos ter especialistas. E a limpeza em condomínio, ela sempre foi feita ou terceirizada por empresas que não são especializadas na área condominial ou por funcionários orgânicos. Então, eu já defendo a terceirização não só da limpeza, de portaria, de todas essas funções que a gente tem no condomínio, pela qualidade, né, e pelo profissionalismo que você entrega. Quando a gente vai para a área comum do condomínio, nós estamos falando de um bem que a gente tem ali, às vezes, 30, 60, 300 proprietários que são donos daquela área comum também. Então, se você não tiver uma pessoa especializada, treinada, para estar lá com grade, com organização de tempo, com produto, que é importantíssima essa questão. Agora a gente está entregando, inclusive, o produto para o nosso cliente. Se o síndico quiser mão de obra e material, a gente já está entregando. Nós fizemos uma parceria com uma grande indústria e nós estamos trazendo essa indústria junto conosco no projeto, onde a gente vai entregar esse produto de fábrica, então com preço competitivo, com qualidade, com diluição correta. Isso tudo você tem que ser treinado, né? Cheiro, né? Hoje a Condolimp tem um cheiro próprio. A questão de você se preocupar até com o olfato das pessoas quando chegam no ambiente, o que elas têm que sentir ali, aconchego de casa, ao mesmo tempo higiene, né? E eu falo muito para os meus colaboradores da Condolimp, nós precisamos entregar
um serviço bem feito, mas se não tiver cheiro, não adianta, né? Porque a pessoa, ela Exatamente. sente aquele odor. Então, tudo isso é trabalhar. Então, a Condolimp, ela é o resultado da GN, mas com o amadurecimento de um negócio especializado para condomínio. Tá. E a Condomídia, ela vem de uma dor enorme do mercado condominial, que é a questão da comunicação. Um dos principais problemas que nós temos hoje no mercado, dentro do condomínio, é falta de comunicação. Então, os antigos murais que a gente tinha, onde a gente lá com o percevejo colocava o recado, colocava o cartãozinho do eletricista, colocava a sua propaganda, às vezes, do bolo que você faz. Essa é a evolução do mural, é a Condomídia, que é um projeto de mídia indoor para condomínio, onde a gente vai amadurecer a comunicação e a cultura condominial. Então, diferente dos outros produtos que tem de mídia indoor, a Condomídia ela é uma tela que fica dentro do condomínio, onde ali vão sendo disponibilizados várias lâminas de comunicados sobre cultura. Então, não deixa o lixo, cuidado com o cheiro de cigarro, ou, por exemplo, a questão de manter as áreas do barulho. Então, isso vai sendo passado insistentemente nessas telas, junto com algumas propagandas que mobilizam a questão financeira do negócio. Sim. Né? Ô, Sá, e fala uma coisa para mim, assim, para as pessoas entenderem. Como que funciona hoje o seu trabalho? O condomínio, ele precisa ter um síndico lá dentro também? Ou se ele não quiser ter um síndico, deixar tudo por vocês, também é atendido? Como que fica essa divisão? O síndico, ele é uma exigência legal, né? Você De qualquer precisa ter condomínio. o síndico, todo condomínio tem um síndico. Tá. O síndico, ele é o responsável civil e criminal por aquele CNPJ. Tá. Então, ele é o dono da empresa naquele período que ele é eleito, certo? Ele tem também na sua composição da formação, da gestão, ele tem o subsíndico e conselheiros, que são os responsáveis pela fiscalização do trabalho do síndico. Tá. A administradora, ela completa esse time, né, em termos de gestão prática, de operação. Eu ainda falo que o síndico, além da administradora, hoje ele tem mais 2 pilares, que é o advogado, que é o advogado condominialista, que está, assim, hoje é algo que são os meus braços, né? E o engenheiro condominial, que hoje também é algo muito necessário. Sim. E que precisa, os dois, de especialização. Então, hoje a gente fala, você tem um advogado que vá, quando eu pego um condomínio, você tem um jurídico? Nós temos, mas ele é especializado na área condominial? Porque é muita lei, é muita coisa que precisa estar, tem que ter habilidade de negociação, de você estar intermediando, às vezes, um conflito. Então, são habilidades, assim, que tem que estar na alma desse jurídico e desse engenheiro também. Muito também ligado à especialização do engenheiro com a construtora. Então, muitas implantações que a gente faz, essa negociação da entrega, do que está sendo feito, do acompanhamento da manutenção, para garantir que as garantias sejam preservadas. Então, tudo isso, né, compõe. Hoje, a nossa empresa, ela oferece também a sindicatura profissional. E aí, muitas pessoas vão perguntar, mas não é conflitante você ter o interesse, né, o conflito de interesses de você ter o síndico e a administradora sendo a mesma pessoa? Eu quebro isso no meu contrato. Então, por exemplo, o contrato do síndico, ele tem a renúncia podendo ser exigida por conselho. É uma gestão compartilhada. Isso é algo muito novo também que a gente faz na sindicatura. É onde a gente cria uma gestão totalmente dividida com o conselho, que nós só podemos fazer compras extraordinárias com aprovação de conselho. É tudo validado. A gente tem uma política de governança muito, muito severa, né, em termos de número de orçamentos apresentados, de procedimentos e processos, né? E hoje eu sou síndica de 64 condomínios aqui em São José do Rio Preto. Meu Deus. Eu e a minha equipe, né, eu falo. Então, nós temos, sim, a condição de atender como síndicos profissionais também
os nossos condomínios. E fazemos isso em vários. E a gente vê uma cultura, uma velha cultura daquela pessoa assim que ela é síndica não sei há quantos anos, porque ninguém quer pegar a bucha, então eu vou continuar nesse cargo. E a gente vê que a pessoa muitas vezes ela poderia fazer do espaço dela, daquele espaço em comum também que são utilizados por todos, algo bem melhor e acaba não fazendo, né? Qual que é a grande benefício, a grande vantagem, sabe, que você traz da Condomisa para esses condomínios e para deixar trazer essa consciência para essa pessoa, né? Muda, né? Toma consciência de profissionalizar cada vez mais. Qual que é o grande benefício? O síndico, a profissionalização do síndico, orgânico mesmo, né? Os síndicos orgânicos são os moradores, que a gente chama de síndico orgânico. Ela precisa acontecer. Porque aquela imagem do senhor de idade, aposentado ou aposentada, que já está em casa, e aí ele resolve ser síndico, isso não existe mais. Isso está ficando para o passado. Exato. Porque o mercado, ele está exigindo que as pessoas se profissionalizem, né? Então, a chegada da figura do síndico profissional é algo sem volta, né? É algo que o mercado já adotou, e hoje o crescimento de síndicos profissionais, não só em número de pessoas que estão fazendo disso sua profissão, Tá. mas também como síndicos orgânicos que, mesmo não querendo se profissionalizar para atendimento a outros condomínios, mas vão buscar estudo para poder fazer o dele, isso está aumentando muito. Então, essa chave já virou. Certo. Tá? E hoje tem várias plataformas, inclusive de cursos. Hoje eu dou mentoria para síndicos também, que são orgânicos, que precisam de apoio, de orientação. Então, não só como administradora, mas também como mentoria, a gente faz esse trabalho. Tá. Agora, quando eu recebo um condomínio, que eu tenho um síndico orgânico, que está lá ainda desatualizado, que ainda não está tão preparado, esse é o trabalho diferencial da Condomisa. Porque eu tenho um gerente exclusivo dedicado, um especialista dedicado a esse síndico, perdão. Então, esse gerente, ele está treinado para entregar as soluções, para mostrar para ele, olha, os benefícios, como que faz, como não faz. Então, esse apoio ao síndico que nós damos com o gerente dedicado é algo muito exclusivo da nossa empresa, né? Então, o síndico, por mais que ele não tenha a especialização, ele está seguro com a gente. Porque nós vamos, tanto juridicamente, administrativamente, financeiramente, por exemplo, tem condomínio que chega lá com um valor exorbitante em conta e sem aplicação nenhuma. Então, nós vamos buscar nos nossos parceiros de investimento qual é o melhor investimento para aquele condomínio, né? Vamos aplicar esse dinheiro para que ele renda e traga benefícios para o condomínio. Na questão de áreas comuns, por exemplo, teve um condomínio que tinha um quiosque lá. E aí eu fiz um estudo de adequação desse quiosque para uma área de lazer. Cada imóvel valorizou R$6.000 com essa obra, em termos de valorização imobiliária na hora vendida, porque eu fiz a reforma do quiosque. Então, olha o reflexo que a atitude da administradora ou do síndico, né, ali no conjunto de gestão compartilhada com conselheiros, com o jurídico, com o engenheiro do condomínio. Olha que grupo que trouxe para esse condomínio uma valorização de R$6.000 para cada casa, com uma reforma de salão de festa. E é reflexo. Tudo que a gente faz na área comum reflete na valorização do imóvel. Porque é o primeiro espaço que qualquer pessoa, ela olha, né? Quando você entra em qualquer condomínio, você sempre olha o quê? O espaço em comum que está ali. Para depois você subir, olhar casas, né? Sim. Então, achei importante você falar isso. Quanto que pode até mesmo valorizar uma manutenção bem feita, diária, né? Um cuidado. E além disso, a questão do valor das taxas de condomínio. Então, assim, quando você chega a um condomínio, a ansiedade do condomínio é para baixar a taxa de condomínio. Esse condomínio não tem nada, a gente paga um absurdo, isso e aquilo. Alguns são realmente absurdos mesmo.
Só que nós precisamos entender da famosa economia, né? Qual é a vantagem de você se economizar numa taxa? Porque quando você economiza a taxa, tem que estar pensando que você está, às vezes, tirando uma manutenção, você está tirando uma manutenção, uma obrigação de limpeza de caixa d'água, detetização, que são obrigações que nós temos que cumprir como Sim. síndico, né, como administradora, você às vezes deixa de fazer. Então, que economia é essa? Porque uma hora a conta chega, né? Então, pensar, planejar, fazer planos de ação. Olha, vamos programar essa taxa para ser daqui 6 meses uma Sim. modificada. Por que que eu vou aumentar em 6 meses? Porque eu tenho que recuperar essa fase, esse lado do teu condomínio. Então, se você não tiver um interesse verdadeiro pelo seu cliente, se você não se colocar no lugar dele, se você não olhar para ele e analisar todos os pontos, não é só o balanço. Sim. Você precisa fazer uma análise geral. E para isso você precisa de especialista. Não adianta você só saber fazer conta e emitir boleto. Hoje, o mercado condominial de futuro, ele pede empresas que pensem no condomínio junto com o síndico. E pensem em planos de ação para que aquele condomínio tenha resultado. E é isso que eu falo muito para os meus gerentes. Qual é o resultado da tua carteira esse mês? O que aconteceu na tua carteira? Que economia nós levamos? Que solução nós apresentamos? Quantas reuniões foram feitas? Quanto de atendimento? Porque hoje tudo lá na nossa empresa é por sistema. Então, eu tenho sistema de robô de atendimento, eu tenho sistema de gestão das ações deles. Sim. Então, eu consigo medir tudo, né? E eles são, inclusive, bonificados por isso. Que legal. Sá, quais são os próximos passos da Condomisa? A gente está aqui contando várias novidades e daqui para frente, o que você pode contar para nós? Olha, Rô, eu tô muito animada, sabe? Porque eu acho que nós chegamos num ponto de amadurecimento do nosso modelo que eu me sinto muito segura em oferecer, né? Então, a minha meta agora para 2025 é o mercado de Rio Preto, é a gente atuar em mais condomínios. Nós estamos prontos, com equipe treinada, com profissionais habilitados para poder atender os Sim. síndicos. Então, eu me sinto assim muito tranquila de hoje comercializar o nosso modelo em Rio Preto e a expansão, né? Que eu acho que atingir aí pelo menos mais umas 5 cidades até o final do ano, aqui na nossa região, que já estão aí, né, Em andamento. em andamento, em busca por franqueados, né? Eu acho que é o que vai acontecer. Fora o amadurecimento da Condomisa da Condolimp e da Condomídia aí, né? Dentro de Rio Preto, para depois a gente poder torná-los negócios viáveis para as outras unidades. Maravilha. Agora eu quero fazer uma pergunta para Sabrina. Ah. Quais são os maiores desafios que você enfrentou, sabe, desde que você entrou nessa área condominial? Olha, eu acho que para mim o maior desafio são as pessoas, né? Eu acho que alguns princípios, né, que a gente utiliza, que eu aprendi nos meus treinamentos, me fizeram amadurecer e saber lidar melhor com as pessoas. Mas acho que se colocar no lugar do outro, praticar empatia, você está entrando ali na casa deles, né? Você está entrando ali dentro da onde eles trabalham. Eu cuido da onde eles trabalham, onde eles moram. Eu falo muito disso, né? Esse cuidado, né? Esse zelo que eu tenho como ser humano, com os meus amigos, né? Com a minha família, esse olhar de cuidar, eu transmito isso, eu transformo isso também para os meus clientes. Então, contar com a ingratidão, aprender a não julgar, não criticar, não condenar, né? Eu acho que esses são os meus maiores desafios como pessoa e como empresária. E olhando para trás, daquela Sabrina que há 15 anos começou todo esse processo de mudança e chegando nesse exato momento, do que você mais se orgulha nessa sua trajetória? Ai, gente, eu acho que eu me orgulho de ter acreditado em mim, sabe? De não ser vítima, de nunca me deixar numa posição de vitimismo. Eu acho que a mulher, ela tem um papel importantíssimo na sociedade,
né, como forma, né, que a gente faz as coisas, nós fazemos as coisas diferente. Eu nunca disse se é melhor ou pior, eu digo que é diferente. E a gente tem o nosso jeito zeloso, né, esse olhar de cuidado mesmo que a gente tem com as coisas como que eu pelo menos faço, né? E eu acho que eu me orgulho muito de nunca ter abaixado a cabeça, por mais momentos difíceis que não foram poucos, desafios que eu enfrentei na minha vida, mas hoje eu tenho muito orgulho de não ter desistido e de não ter me entregue ao vitimismo. Maravilha. Nesse momento você está numa reunião com vários condôminos, síndicos. O que você, Sabrina, gostaria de falar para essas pessoas para que elas tomassem consciência, seja numa questão de convivência em comum, de respeito, de humanização? O que você falaria? Primeiro que o condomínio, ele é um bem comum, né? As pessoas moram ali, elas estão todas no mesmo lugar. Então, eu acho que a comunidade que mora dentro do condomínio, que está junto ali, ela precisa primeiro se conhecer. Então, esses síndicos, essas gestões, elas precisam olhar para isso, né? De trazer essa comunidade, formar realmente essa comunidade. E tem várias coisas que podem acontecer, que podem formar, como, por exemplo, uma feira, um espeto, você entendeu? Uma festa junina. Essa gestão, ela é responsável por refletir positivamente na vida dessas pessoas. A gente tem ali famílias que chegam todo dia e às vezes vem aquela luz apagada, né? Então, olha o quanto a gente interfere na vida do corredor ali, da sujeira. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Se interessar realmente. Eu falo para essas pessoas, se conheçam, né? Se ajudem, façam desse condomínio uma família mesmo, né? Troquem ali experiências, se ajudem, né? Porque, Rô, a gente está vivendo num mundo cada vez tão mais intimista, né? As pessoas estão cada vez mais voltando para si mesmo, né? E tá tudo bem você trabalhar em casa, você tá no online, né? Hoje em dia o online é uma linha tão assim, sem volta também, né? Muita gente trabalhando dentro de casa, né? Mas assim, respeitem, né? Se respeitem, se conheçam, se respeitem, troquem e cresçam e acreditem nesse investimento, né? Que vai voltar para vocês mesmos, né? Por diversos benefícios, exatamente, né? Maravilha. Exatamente. Sá, quero agradecer muito a sua participação aqui. Obrigada. Obrigado por você compartilhar. Eu acho que todo o trabalho, e daqui para frente vai ser cada vez mais assim, é a gente cada vez pontuar o que o nosso negócio pode oferecer, sim, o que a nossa empresa pode trazer de melhor para outra, e sempre trazendo esse conteúdo para mudar consciência das pessoas. É só partir do entendimento que a gente consegue mudar algo, né? Então, que você continue nessa jornada linda, que vocês consigam aumentar e cada vez mais dobrar essa meta e que as pessoas elas possam conhecer a Condomisa e ter a Condomisa mesmo como uma grande parceira para o seu local de moradia. Isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Querido. Foi um prazer. Obrigada, viu? Nós vamos ficando por aqui com a história da Sabrina, uma história tão forte, tão maravilhosa. Compartilho depois com vocês a matéria dela, que está vindo na próxima edição, uma matéria linda, onde nós estamos falando um pouco mais da empresa e também da Sabrina. E nós vamos ficando por aqui, sempre agradecidos pela participação, pela presença das pessoas nas nossas redes sociais, nas ruas, falando sempre da revista. Muito obrigado pelo carinho. E até a próxima com mais histórias que merecem ser contadas. Obrigado.